Olá, pessoal! Então vamos dar continuidade à resenha do livro O Fim do Alzheimer Guia Prático, do Dale Bredesen, editora Objetiva 2020. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20, sobre micróbios e microbiomas. Então ele começa comentando sobre a evolução científica, mostrando que a nossa relação com os micro-organismos presentes na nossa flora é de grande importância para a manutenção da saúde, inclusive a saúde cerebral. Na verdade, nós não somos indivíduos, mas sim colaboração complexa entre inúmeros organismos. Quando essa colaboração complexa é perdida, então o nosso organismo perde o equilíbrio e surgem patologias. No caso do declínio cognitivo, que é o que nos interessa mais aqui no livro, ele fala da importância do equilíbrio do microbioma intestinal. Nós sabemos que quando há a disbiose, que é a perda do equilíbrio do microbioma intestinal, acontecem muitos fatores que colaboram para a destruição de neurônios. Então, o que acontece na disbiose? Aumenta a permeabilidade intestinal, maior absorção de micro-organismos, restos de alimentos, partes de bactérias como lipopolissacárides, e tudo isso vai aumentar a inflamação no organismo. Além disso, essa disbiose está relacionada com um aumento da velocidade de absorção do açúcar. Isso acaba propiciando alterações que vão levar ao declínio cognitivo. Nós sabemos atualmente que o distúrbio da glicemia está correlacionado com o declínio cognitivo. Então, não só o diabetes, mas também o aumento da resistência da célula à insulina. Então, essa disbiose que muda o nível de permeabilidade intestinal acaba propiciando alterações que vão levar à perda de neurônios e perda cognitiva, consequentemente, né? Então, é fundamental nós termos essa ideia de que o controle do microbioma intestinal é de fundamental importância para que a gente tenha uma boa saúde cognitiva. Bom, quando nós fazemos a correção do microbioma intestinal, a gente vai diminuir a inflamação, a gente vai aumentar a absorção de nutrientes importantes para a boa função cerebral, a gente vai diminuir a resistência da célula à insulina, aumentar o nível de neurotransmissores no cérebro. Nós já falamos da importância do eixo intestino-cérebro, um eixo bidirecional. E para que o cérebro funcione bem, é importante que o equilíbrio do microbioma intestinal esteja adequado, tá certo? E o que melhora esse microbioma intestinal? Alimentação, né? Então, ingesta de prebióticos, que são as fibras, são os vegetais de maneira geral, e também dos probióticos, que são aqueles alimentos que já contêm os micro-organismos do bem na sua composição, como kefir, como kombucha, kimchi, chucrute, enfim, são aqueles alimentos que já contêm os micro-organismos vivos. Além dos alimentos, existem outras situações que melhoram o microbioma, como a prática do exercício físico e o sono de boa qualidade, né? Além da administração do estresse. E sempre lembrar que se eventualmente você utilizar um antibiótico para tratar qualquer infecção, ao término do antibiótico, você precisa então fazer uma reposição da sua flora intestinal, do seu microbioma, utilizando probióticos. Bom, além disso, também outros processos infecciosos acabam
produzindo aquela inflamação crônica que está relacionada à redução do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, e redução também de nível de neurotransmissores, como serotonina, como acetilcolina, dopamina, noradrenalina. Então, todo o processo infeccioso ele deve ser tratado de forma bem ativa para que não haja uma perda neuronal em decorrência disso. Ele diz que o processo infeccioso, como pneumonia, infecção do trato urinário, piora o nível cognitivo em pacientes com demência. Isso é fato. Eu vejo isso na clínica com muita frequência. Às vezes o paciente que já tem um certo grau de demência, de repente ele começa a ter uma piora do nível cognitivo. E na investigação diagnóstica, eu acabo encontrando ali naquele paciente uma infecção urinária ou uma pneumonia. Então, toda infecção acaba piorando o nível cognitivo, principalmente naqueles pacientes que já apresentam algum grau de demência. Ele fala também de um estudo que sugere que o herpes vírus tipo 1 tem um papel importante no risco do declínio cognitivo. O herpes tipo 1 são aquelas bolinhas, aquelas feridinhas que surgem no lábio, geralmente no lábio superior, às vezes no lábio inferior também. E ele fala de estudos mostrando que quando você suprime esse vírus de forma mais ativa, você inclusive reduz o risco de declínio cognitivo, né? Nesse estudo eles utilizaram o aciclovir. O aciclovir ele não especifica aqui, mas a gente pode utilizar o aciclovir tópico, né? Passar ali nas feridinhas, e ele cita então estudos que mostram que quando você trata ativamente o herpes tipo 1, a sua chance de declínio cognitivo diminui, né? Ao contrário, se você deixar a evolução natural, isso pode ter alguma correlação com o aumento do declínio cognitivo. Ele também fala bastante das bactérias relacionadas à má higiene bucal como um fator importante para declínio cognitivo, né? Então, um indivíduo que não cuida dos dentes, que tem cárie, que tem gengivite, que tem periodontite, às vezes até com poucos sintomas, mas essa infecção, ela fica produzindo uma inflamação contínua, que vai reduzir BDNF, reduzir nível de neurotransmissores e favorecer a perda de neurônios com o consequente declínio cognitivo. Então, manter uma boa higiene bucal é fundamental para uma boa saúde cognitiva. E aí ele fala também dos fungos, né? Os mofos, né? Os mofos, como tem lá o aspergilos, e leveduras, como a cândida, são também fatores potenciais de contribuição para o declínio cognitivo, porque esses mofos eles produzem as micotoxinas, né? Então, a gente tem que estar sempre muito atento ao nosso meio e buscar sempre o equilíbrio da flora normal, principalmente a flora intestinal. Manter o nosso microbioma saudável é muito importante para a manutenção da saúde cerebral. Então, isso aqui foi um resumo do capítulo 20 do livro O Fim do Alzheimer, do Dale Bredesen, editor Objetivo de 2020. Muito obrigado.